Algumas empresas, eu vou citar aqui a EasyTax, Uber, eles sentiram uma dor para construir essa empresa. Eles foram em algum momento tentar pegar um táxi, não conseguiram, e foram lá e tentaram solucionar esse problema. De onde que veio essa dor? O que o senhor chegou a ver alguma coisa, passou por alguma questão que o senhor verificou realmente que essa é uma dor do mercado, da área médica, essa área de atuação no mundo jurídico? Nós temos um ambiente aqui no Brasil sensível, que em muitos a gente meio que copia um pouco os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, hoje, um médico, por exemplo, não consegue, ele nem começa a trabalhar se não tiver um seguro médico, né? Porque bom, a gente sempre fala que os Estados Unidos é o reino dos advogados, né? Mas digamos, esse ambiente de processos por erros médicos tomou um grande impulso nos Estados Unidos. E nós importamos isso, né? Então, diria uns 20 anos para cá, chegou essa cultura, né? Na verdade, isso vem de um contexto até mais amplo, sabe, Felipe? Porque assim, e eu sempre falo isso quando dou aula, né? Quando eu dou palestra, enfim. Se a gente for ver desde a nossa Constituição, né, que já deu um grande respaldo para a dignidade humana, né? Com certeza. E aí logo depois o nosso Código do Consumidor, que deu um respaldo muito grande para aquela pessoa chamada hipossuficiente, que é o consumidor, né? Então, antes, eu sempre também falo isso em aula, nós tínhamos uma realidade em que o médico trabalhava como se ele fosse o senhor da saúde do paciente, né? O médico era visto meio como uma entidade, assim, quase que inatingível. Então, se eu falasse para o paciente, olha, você tem que fazer uma cirurgia, ou você tem que tomar esse medicamento, o paciente nem pensava em questionar isso. Com certeza. No máximo, ele até poderia procurar um outro colega para ver uma segunda opinião, assim. Mas assim, né, não se pensava em eu, paciente, questionar o que o médico está falando, né? Isso mudou muito nesses últimos anos, né? Hoje a gente tem uma relação médico-paciente muito mais horizontalizada, né? Em que o paciente questiona, pesquisa, o famoso Dr. Google, né? Ele vai atrás. Hoje é muito fácil você fazer uma pesquisa, né? Quer dizer, fácil, mas leva algumas distorções. Será que essa mudança é devido à maior facilidade de obter informações? Sim. Como, por exemplo, YouTube, Google? Hoje é muito fácil, realmente, você obter informações, né? Para tudo, né? Então, essa relação ficou realmente muito horizontalizada, a relação médico-paciente. Então, hoje, o médico tem que necessariamente se adaptar a isso, né? Principalmente as pessoas que são da minha geração, que, em tese, não estavam muito acostumadas com esse novo panorama, né? Então, hoje é muito comum a gente... até é necessário, né? Você propõe um tratamento para o paciente, né? Agora, por outro lado, essa maior horizontalização levou a um maior questionamento também dos pacientes em relação aos procedimentos médicos, né? De ficar mais antenado. Puxa, será que ele não errou? Tudo é questionado, não? Tudo é questionado. Será que essa conduta assumida foi a correta? Será que essa complicação que eu tive, eu realmente precisaria ter, né? Será que isso está dentro do rol do risco que eu tinha pela doença ou foi alguma coisa que o médico fez errado, né? E também, paralelamente a isso, a gente tem um grande viés de judicialização da nossa sociedade. Isso é um fato, né? Tem bastante advogado no Brasil, né? Mas eles encontram um mercado, né, justamente nessa judicialização, né? Que, como eu disse, tem também digamos, uma origem ainda nos Estados Unidos. Então, assim, houve essa mudança, né? Os pacientes começaram a processar mais os médicos, né? E aí, isso se refletiu até nos congressos da especialidade, né? Hoje você não vai praticamente, se eu vou num congresso de ginecologia ou de mastologia, sempre tem uma mesa lá de defesa profissional. Sempre. Caramba. Então a gente acostumou
entrou quase que no nosso DNA, né? Aquelas, o que a gente chama de compliance médico, né? Então, como que você tem que se prevenir desses processos? Eu também sempre falo isso na questão consultiva, né? Questão do prontuário médico, né? Que tem que ser, se a pessoa for fazer um prontuário físico, tem que ser letra legível, preservar o sigilo do paciente, o consentimento pós-informado para qualquer procedimento, né? Para qualquer uma cirurgia você vai fazer, por exemplo, o paciente tem que estar muito bem informado em relação aos riscos que ele corre, né? E eu te falo isso como perito também, né? Porque eu também sou perito judicial, né? Os juízes, né? Os juízos acabam me nomeando para avaliar casos, e aí eu trabalho numa sintonia totalmente diferente da minha atividade como advogado, né? Aí eu sou perito imparcial, eu preciso realmente avaliar. Não teria um lado, né? Não tem um lado, eu sou imparcial. Nem poderia trabalhar diferente, já que o juiz que me nomeou e o juiz é imparcial, né? Então o juiz vai confiar em mim para saber se, por exemplo, num processo como o erro médico, aquele médico errou ou não, né? Então aí a gente avalia prontuário, enfim, avalia se o paciente estava ciente daqueles riscos que estava correndo. Isso tem que estar muito bem estabelecido numa linguagem acessível ao paciente, né? Não adianta eu falar, olha, você pode ter uma deiscência não, você precisa, olha, a tua cicatriz pode abrir, né? Você tem que falar num termos que o paciente entenda. Então, assim, todo esse conjunto de situações aí que eu fui percebendo, conversando com colegas, enfim, me levou, talvez tenha colocado uma sementinha lá em mim, lá na primeira década desse século, para encarar um vestibular, e eu realmente não me arrependo, sabe? Porque eu realmente gostei muito de fazer a faculdade de Direito, aprendi coisas que eu nunca aprenderia. Que até te ajudou, acredito, me ajudou na área até da na minha saúde, vida né? prática, né? Claro, né? Porque a gente acaba passando por tudo na faculdade, né? Então isso me ajuda bastante. E, enfim, cada vez mais eu tenho vontade de aprender, sabe? A minha área, de me aprofundar, eu sempre estou aprendendo. Isso também é muito gostoso no direito, né? Você se sentir aprendendo, né? Sim. Enfim, então eu tô feliz com o que eu tenho feito. E isto posto, você acredita que os médicos atualmente, acho que uma boa parte, trabalha com medo às vezes de cometer algum equívoco? Porque é muito sensível, né? E nebuloso ali algumas coisas. A gente não tem muito essa porcentagem, mas se imagina que 30% até 40% dos médicos estão sendo processados ou foram processados. Nossa. Seja no nível administrativo, né, que são os conselhos regionais de medicina, ou o Conselho Federal, seja no nível civil, né? O criminal hoje ainda é raridade, né? Mas nessas duas frentes é muito comum o médico ter sido processado, ou até nos dois planos, né? Sim. Processo tanto no ético disciplinar, né, que é o administrativo, ou no civil. Então, você imagina, né? O médico, quando recebe uma citação, né, de que está sendo processado, aquilo é um transtorno, né? E esse médico, sim, com certeza, ele vai trabalhar futuramente com uma certa tensão, digamos assim, né? Sim. E eu acredito também que essa mudança de comportamento entre médico e paciente, ele veio devido, como mencionamos anteriormente, à tecnologia, ao acesso às informações, mas eu acredito que também que o senhor foi um pouco visionário, porque eu tenho recordação dessa mudança, acredito que de uns 5 anos para cá, talvez, o senhor começou a pensar nessa possibilidade há 12 anos. Eu acho que talvez um pouco mais de tempo, viu, Felipe? Mas essa coisa de processos mesmo, eu acho que desde o começo do século, né? Acho que foi até um pouquinho antes, final da década de 90, né? Já começou a ter um impulso maior, né? A gente tem é difícil você saber quantos processos tem no civil, né? A gente não tem esse dado, né? Mas a gente tem o dado de quantos processos chegam ao STJ, que é a instância máxima, né? Até onde você pode ter um nível recursal, dificilmente vai para o STF, né?
Mas houve eu não lembro exatamente a porcentagem, mas houve um impulso muito grande, né? Nos casos que chegam à última instância, né? Então, daí, a gente infere que nas instâncias inferiores, obviamente, teve um aumento muito grande também, né?